Diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Acende o teu com tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. És A graça, a paz e as misericórdias do nosso bom e eterno Deus vos sejam acrescentadas esta noite, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Como avisei no domingo passado, este mês de março nós iremos dedicar à mulher, especialmente à mulher presbiteriana. Os sermões, as leituras bíblicas serão todas direcionadas para a mulher. Nós vamos ver nestes dias, nestes domingos, como a mulher é exaltada na palavra de Deus e como a mulher foi usada de forma extraordinária pelo nosso bom e eterno Deus. Vamos agora fazer uma leitura bíblica, mas antes eu queria dizer que a nossa igreja, a segunda igreja presbiteriana de Fortaleza, é uma igreja amiga, fraterna e acolhedora. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão nos visitando esta noite. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 4. Leremos alguns versículos desse capítulo 4. Tem como título editorial A Mulher Samaritana. João, capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João,
Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Oremos, amada igreja. Seu Deus, nosso Pai,
o teu povo aqui reunido, ó Deus, nesse santo culto. Queremos declarar, ó Deus, em uma só voz, que Tu és o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, o Deus salvador, o Deus que se importa conosco, o Deus santo. Quando nós pronunciamos o Teu santo nome, ó Pai, grandes coisas acontecem, ó Deus, em nossas vidas, Senhor amado. Diante da Tua santidade, ó Pai, nos sentimos no dever, ó Deus, de pronunciar a Ti os nossos pecados, ó Pai. Falhas que cometemos, ó Deus, e que desagradaram o Teu coração e a Tua mente santas, ó Pai. Ó Deus amado, nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido com a Tua amada igreja, ó Pai. O Senhor tem tido um cuidado exemplar, minucioso, ó Pai, e grandioso com a segunda igreja presbiteriana de Fortaleza, especialmente nesses dias horríveis, ó Deus, que nós estamos passando. Essa pandemia, ó Pai, está devastando a vida, ó Deus, de seres humanos, mas Tu tens nos guardados, ó Pai, com a Tua boa mão e com o Teu grande poder, Senhor. Senhor amado, nós Te pedimos que o Senhor visite, ó Pai, todos aqueles que estão enfermos na nossa igreja e também aqueles, ó Pai, que estão sofrendo com essa pandemia, especialmente as famílias que estão enlutadas, ó Pai, que estão em luto, que estão chorando, ó Deus, a perda dos seus entes queridos, ó Pai. Que suplicamos também uma força e uma consolação e um ânimo para os profissionais da saúde, todos aqueles que estão envolvidos, ó Pai, na cura, ó Deus, desta enfermidade. Senhor Deus, queremos ouvir a Tua palavra hoje, que continua sendo viva e eficaz, ó Pai. Portanto, toma conta, ó Pai, da Tua serva, Fátima Busgaib, ó Pai, que o Teu Espírito a ilumine, que sua boca, ó Pai, propague a Tua palavra, ó Deus, e que nada venha, ó Deus, da sua mente e do seu coração, mas sim da eternidade, da Tua mente santa. E chegue, encha os nossos corações de esperança, ó Pai, porque Tu sempre traz, ó Deus, a cura para nós. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, e nosso intercessor, que está sentado à Tua direita, é que nós Te oramos. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse momento nós queremos convidar você para juntos nós louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Essa canção fala só para te adorar. E nós estamos aqui reunidos para adorar e exaltar ao Senhor. É por isso que eu e você nascemos com esse propósito de adorar o nome do Senhor. Vamos lá? Recebe o nosso louvor, Senhor Jesus. Seja exaltado em nossas vidas. Aleluia. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
véu que separava já não separa mais. E o véu que separava Já não separa mais. a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e santo. Tirar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui pra te adorar. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, dizendo: quero louvar-te, Senhor, de todo o meu coração. Alegre, alegre seu coração neste dia, meu irmão. Com palmas, cante ao Senhor, dizendo: quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, Sempre mais e mais. quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu, Para ti. as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Seja louvado, Senhor Jesus. Tu és digno, só as vozes declaram. As aves do céu, as aves do céu cantam para ti. As feras do campo Refletem teu poder. quero louvar, quero levantar as minhas mãos. Mais uma vez, mais uma vez. Aí onde você estiver, diga: ó, as aves do céu, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te. Diga isso a ele. Sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar, eu quero te adorar. Quero adorar-te, Sempre mais e mais. buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo Refletem
Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Recebe o nosso louvor, Senhor. Toque em nossas vidas, toque em nossos corações. Precisamos de Ti, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Diga, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Peça a Ele para Ele inundar o seu coração, para Ele inundar a sua alma, para Ele repreender toda dor, toda tristeza. Canta a Ele, meu irmão, minha irmã. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Diga, Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo. Cante de todo o seu coração. Cante de todo arrependimento, com toda a sua força da sua alma. Adora ao Senhor Jesus. É para Ele a sua vida, é para Ele o seu louvor. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração, Senhor. Do meu coração, Senhor, inundados por Tua glória, Senhor, para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga, eterno Rei exaltado nas alturas. Aleluia. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde me este a terra que criaste, por amor pode ser.
diga a Ele nesse dia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Aleluia, Jesus. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar. Vamos cantar mais uma vez, diga. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diga isso a Ele, meu irmão. Senhor, estou aqui, com meu coração aberto pra te adorar. Senhor, estou aqui pra te adorar. Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diga mais uma vez. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do teu trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor,
estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, para te adorar. Senhor, estou aqui. Eu quero te adorar. Graça e paz, amados, todos os irmãos que estão reunidos nessa noite em seus lares. Vamos meditar na palavra do Senhor, essa palavra que foi enviada do céu aos nossos corações nessa noite. Eu quero que os irmãos, pedir aos irmãos e às irmãs que acompanhem comigo a leitura do texto, que se encontra no Evangelho segundo Marcos, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 5, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém, Senhor. Antes eu queria entrar num contexto, antes da gente começar a falar exatamente do que aconteceu nesse texto que a gente acabou de ler. Jesus tinha sido rejeitado lá na cidade dos Gadarenos, em Gadara, quando ele expulsa uma legião de demônios
de um homem possesso, preso pelo mal. E os gadarenos o rejeitaram, não quiseram ele lá, porque os demônios entram nos porcos, os porcos se precipitam no abismo e eles vão ter prejuízo financeiro. Então rejeitam Jesus e não querem que Jesus fique lá. Então Jesus retorna para Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade à beira-mar, uma cidade onde o Evangelho de Marcos, ou de Mateus, desculpe, chama a casa de Jesus, era onde ele decidiu firmar uma espécie de quartel-general do seu ministério terreno, aqui durante os 3 anos de ministério. Jesus chega em Cafarnaum, rejeitado em Gadara, mas recebido com alegria, porque uma multidão já estava lá esperando a chegada de Jesus, viram que ele vinha no barco. Então, esse lugar, Cafarnaum, Jesus entende que por haver tráfico de muita gente, muitas pessoas passavam por lá, ele define aquele lugar como um lugar central, onde ele iria exercer os 3 anos de ministério aqui na terra. E chegando lá nessa cidade, nós vamos ver aqui, como a Bíblia diz, que um homem corre até o seu encontro, chamado Jairo. Ele era o principal da sinagoga. Por que Jairo era o principal da sinagoga? Ele que cuidava de organizar o culto na sinagoga. Ele cuidava de organizar a sinagoga, de fazer a separação do texto que ia ser lido durante as pregações. Então ele era muito conhecido, era uma pessoa que tinha conhecimento de todos, tanto que a Bíblia narra seu nome. Seu nome era Jairo, e ele corre para Jesus e se prostra diante do Senhor. Se prostra diante do Senhor, fazendo pedido aqui, que está no verso 23. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. A multidão o comprimia. Um detalhe de Jairo, por ser um judeu, prostrar-se diante de Jesus. O evangelho esse evangelho ele é descrito também em Mateus e em Lucas. E nós temos em Mateus um detalhe muito importante que diz que ele adorou. Ele prostrou-se e adorou. Um judeu não adora um homem. Então Jairo já mostra para nós que era um homem que cria. Ele era um eleito, porque ele adorou Jesus, ele o considerou Deus. Porque um judeu só adora a Deus. Então ele prostra-se diante de Jesus, o adora e suplica insistentemente que vá até a sua casa, porque sua filhinha, que lá nesse mesmo evangelho que a gente leu, que tinha 12 anos, estava à morte. Acontece que um fato inusitado, a palavra de Deus diz que Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Mas ao ir com Jairo até a sua casa, acontece um fato extraordinário, que é a chegada de uma mulher que já não é tão conhecida assim como Jairo. É uma mulher desconhecida, anônima, uma mulher que a Bíblia registra simplesmente de uma mulher enferma com fluxo de sangue, não tem o nome dela, já padecia há 12 anos com essa enfermidade. O Evangelho de Lucas, como médico, fala, no caso dessa mulher, que ela já tinha despendido tudo que ela tinha, já tinha gasto todos os seus bens, todo o seu dinheiro, e nada acontecia de melhor na sua vida, muito pelo contrário, ela ia de mal a pior todos os dias. E
o interessante disso tudo é que a gente vê que na lei de Levítico, a mulher com fluxo de sangue, ela era considerada uma mulher impura. Então, era uma mulher que carregava, além do flagelo da sua enfermidade, das suas debilidades físicas, ela também tinha a vergonha de ser uma pessoa imunda. Onde ela passava, ela tinha que dizer imunda, imunda. E ninguém podia ficar perto dela porque se contaminava. Uma mulher que sofria solidão, rejeição, pelo fato de ter essa enfermidade. Mas uma mulher que teve a sua fé naquele momento em que ela decidiu no seu coração que iria até Jesus e pensou somente no seu coração que se tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. É claro que essa fé é um dom que Deus deu para ela. Essa mulher é uma eleita de Deus. Nós vamos ver quando ela é curada. Por que eu estou dizendo que ela era uma eleita? Por que eu afirmo que a sua fé foi ativada para a salvação, não só para a cura do seu flagelo? Ela chega, decide ficar anônima, ela acha que vai ficar anônima, encara toda a multidão, uma mulher que tudo que tocava se tornava imundo, não podia, a cadeira que sentava era imunda, a cama que dormia era imunda, os utensílios de sua casa eram imundos, não podia fazer coisa alguma, tudo que ela fazia ou tocava era imundo. Uma mulher que nunca mais tinha recebido um abraço, nunca mais soube o que era um carinho. Se fosse casada era motivo suficiente, a Bíblia não narra, mas se fosse, vamos supor que se ela fosse casada, era motivo suficiente para um divórcio. O marido não podia tocar, ela não podia acariciar seus filhos, se tivesse filho. Era uma pessoa que carregava uma grande vergonha naquela época. Mas Deus ativou sua fé e ela foi até Jesus. E não foi porque não tinha mais nada o que fazer. Eu acredito que não foi só por isso. Foi porque Deus enviou até Jesus. A Bíblia diz que ninguém vai a Jesus se Deus não a enviar. Então ela enfrenta toda uma multidão. Lembre-se que ela não podia tocar em ninguém. Ela não podia andar por entre aquele povo. O seu flagelo não era visto pessoalmente, possivelmente era um fluxo uterino, mas ela tinha que avisar que era imunda. Nessa hora ela não falou nada, invadiu aquela multidão, tocou com certeza em muitas pessoas, porque a multidão apertava Jesus, tanto que o texto fala da seguinte maneira, quando ela toca nas vestes de Jesus, que Jesus para, ele não viu quem tocou, mas ele viu que dele fluiu o poder para a cura, saiu o poder de Deus, né? Que Jesus tinha suas duas naturezas na terra, a natureza 100% humana, mas 100% Deus. Na hora que aquela mulher toca as vestes de Jesus, Jesus para. Mas nós não devemos esquecer que Jairo foi quem foi lá primeiro. Jairo foi lá e pediu insistentemente para que Jesus fosse. Jesus já estava indo para a casa de Jairo. E aí a fé de Jairo vai ser provada, porque Jesus para. É como se Jairo dissesse assim: o que será da minha filha agora? Ele parou. Quanto tempo resta para que ele chegue até onde eu moro, impõe as mãos sobre a minha filha e cure a minha filha? Jesus para e pergunta: quem me tocou? Numa multidão que o comprimia, numa multidão que o exprimia, quem me tocou? Os seus discípulos se assustam, como também eu me assustaria se eu estivesse lá presente. Como, Senhor, tu diz quem me tocou? Se a multidão te aperta desse jeito. Porque nessa época, uma celebridade não tinha quem escoltasse, afastando a multidão dela, não. Ela ia ali no meio
da multidão. E Jesus era uma pessoa que atraía multidões, sempre atraiu multidões, porque as pessoas o buscavam para ser curado, o buscavam para ouvir os seus ensinos. Então ele pergunta quem me tocou, porque ele sentiu que dele saiu poder para cura. E aí ela não pôde mais realizar o seu propósito. O propósito que estava no coração dela era tocar. A fé estava tão ativada, ela sabia que tocando ia ser curada, ia voltar anonimamente e ninguém ia dar definição dela. E ela não tinha que prestar conta porque ela era uma pessoa considerada marginalizada pela sociedade da época por ser imunda pelo fluxo de sangue que ela tinha. Então, Jesus pergunta quem me tocou, e aí ela, consciente que ela foi imediatamente curada, imediatamente o toque da fé curou aquela mulher. Um dos milagres de Jesus que eu acho extraordinário, porque Jesus não falou com ela, Jesus não impôs as mãos, Jesus não emitiu uma só palavra. O que a fez curar foi o toque da sua fé na orla de Jesus. Então ele pergunta quem me tocou porque ele sentiu algo muito diferente. E ela não pôde mais se esconder e se apresenta. Quando Jesus a chama, ela vai no escuro, porque ela tocou em alguém limpo e ficou impuro. Só que ela não sabia ainda que ela tocou na plenitude da limpeza. Jesus jamais ficaria impuro. Muito pelo contrário, ele torna os impuros puros, porque nele habita toda a plenitude da pureza. Mas havia outras pessoas que ela havia também tocado, passado, e ela teve que expor tudo isso para Jesus. Aí ela fala para Jesus todo o seu caso, conta do seu flagelo, conta que é uma pessoa impura e se declara ali aos pés do Senhor. E o que acontece? Jesus maravilhosamente a chama de filha, por isso eu digo que ela foi salva. Primeiramente ela foi salva. Ele diz, filha, nós vamos ver isso no verso 34, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E fé é um dom de Deus. Então ela vai, depois ele diz, vai-te, no verso 34, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ela foi buscar cura para a enfermidade e encontrou vida plena, encontrou salvação, encontrou restauração da sua vida, tanto física, porque ela foi curada do seu flagelo, a restauração do seu emocional, porque Jesus mostra para todo mundo o poder que ele tem sobre as enfermidades, o poder de Deus para salvar. Então, na sua salvação, ela foi realmente liberta, na sua alma, no seu emocional e no seu corpo. E essa mulher provavelmente deve, porque se fosse eu sairia saltitando feito uma criança, porque eu agora vou poder ser o adorno da minha casa, nada mais que estava sujo ou imundo vai ficar perto de mim, vou jogar tudo isso no lixo, tudo ficou novo, eu agora posso abraçar meus familiares, eu agora posso cuidar da minha casa, eu agora posso andar livremente sem ter que me humilhar. Então Jesus restaura toda a vida daquela mulher e ainda a salva. Enquanto isso, nós não devemos esquecer que Jairo está com sua fé sendo provada. Jesus deve ter demorado, que vamos supor que ele tivesse passado uma meia hora com essa mulher. E Jairo lá, e a minha filha vai morrer. Mas como a gente sabe que
Jesus nunca chegou em lugar nenhum atrasado, por nada. Tudo já estava no propósito de Deus. Foi assim com Lázaro. Ele demorou-se 4 dias para chegar e ressuscitar Lázaro. Jesus tinha um propósito maior na vida de Lázaro, ou na vida de Jairo. Primeiro, sustentar sua fé. Ele diz para Jairo: não temas, somente creia. Não temas, somente creia. É como assim, queridos? Jesus está aqui tratando da mulher e a mão de Jesus segurando a fé de Jairo. Nós sabemos que na teologia reformada é Deus que faz a gente permanecer na nossa fé. A gente permanece na nossa fé, Jesus ali sustentando. Não creia, não temas. Por quê? Porque pés velozes de más notícias chegam nesse momento e fala para Jairo: por que que você ainda está incomodando o mestre? Sua filha já morreu. Gente, a gente tem tantos momentos em que a nossa fé é provada, porque a gente vive cercado por pessoas incrédulas. Os incrédulos que estavam lá na casa de Jairo, corre para ele, diz: para de incomodar o mestre, porque tua filha já morreu. A incredulidade era tanta que achava que o poder de Jesus só ia até a cura. Mas não, Jesus vai mostrar que vai além da cura, vai à ressurreição. E Jesus sustenta a fé de Jairo, segura ali na mão de Jairo ali, não tema, somente creia. Tira todos os incrédulos ao redor, não deixa mais ninguém ir. A mulher já voltou para sua casa, salva, liberta, sua dignidade restaurada diante dos homens e feliz. E Jesus segue com Jairo para sua casa. Jesus segue com a gente todos os dias. Jesus segue conosco todos os dias em nossas necessidades. Não podemos esquecer isso. Vai com Jairo, tira do lado de Jairo e do seu lado os incrédulos. Só vai para a casa de Jairo o Jairo, ele e os seus discípulos, Pedro e os irmãos. No verso 37 a gente diz: contudo não permitiu que alguém o acompanhasse. Ele afastou todos os incrédulos e levou somente Pedro e os irmãos Tiago e João e Jairo. E chegaram lá na casa de Jairo e viram o alvoroço que estava lá, porque a filha já havia morrido. Naquela época existiam umas pessoas chamadas de carpideiras. Eram choradores profissionais. E quem tinha algum poder financeiro podia contratar algumas carpideiras ou alguns carpideiros. Normalmente eram mulheres que ficavam pranteando, chorando o tempo todo. Um flautista também. E ficava aquele funeral ali no momento. Quando Jesus chega, já tem os pranteadores lá, as carpideiras estão lá. Hoje nós não temos mais isso, mas no tempo de Jesus, que estava aqui na terra, nessa época tinha. O verso 39 diz que ao entrar, o alvoroço está grande e ele diz, Jesus diz: por que esse alvoroço? E por que chorais? A criança não está morta, mas dorme. Então, aquelas pessoas que estavam chorando, tanto que são profissionais mesmo, imediatamente começam a zombar. Não está morta, né? Parar de chorar no minuto, porque eram choradeiras profissionais. Hoje também nós temos ao nosso redor pessoas também que ainda derramam um pouco de lágrimas de crocodilo, como a gente chama, né? Não estão nem sentindo no coração realmente aquilo que está acontecendo. Jesus também começaram a rir. Aqui o verso 40 diz que estava chorando e de repente começa a rir. E Jesus tira também todas essas pessoas.
afasta essas pessoas. Jesus não quer incrédulo, Jesus não quer gente de coração hipócrita, que uma hora está chorando, no mesmo instante já está rindo. E só entra no aposento o pai da menina, a mãe da menina e os seus discípulos que ele levou. E o que é que aconteceu? Ele toma pela mão a menina e diz no verso 41, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Ele falou numa linguagem que aquela menina conhecia. Ele falou com a simplicidade que uma mãe chega até a sua filha e diz, minha filha, está na hora de acordar. Acorda. A mesma simplicidade. Jesus disse para essa menina, isso significa, menina, eu te mando, levanta-te. Está na hora de acordar. Essa menina, o espírito dela estava com Deus, porque ela morreu. Aqui é uma ressurreição. Só esperando a ordem de Jesus para voltar novamente e vir para essa menina. Imediatamente, tudo que Jesus faz é imediatamente. Tudo que Jesus faz não é como a gente vê por aí, que fica aqueles gritos, que fica aquela confusão, e manda uma vez, e manda duas vezes. Jesus cura imediatamente, como curou a mulher do fluxo. Jesus ressuscita imediatamente, como ressuscitou a filha de Jairo. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois já tinha 12 anos. Coincidentemente, eu não entendo porquê, mas 12 anos a mulher sofria de um fluxo de sangue. 12 anos a menina tinha. Alguma coisa deve estar relacionada com esse número 12, mas eu não consigo explicar o motivo. Então ficaram sobremaneira admirados, no verso 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. E Jesus ordenou, no 43, expressamente que ninguém soubesse o que tinha acontecido. E mandou que desse de comer a menina. Uma das provas de que a ressurreição é algo verdadeiro para nossas vidas foi que ele mandou comer a menina, dar comida para a menina. Por que Jesus mandou dar comida para a menina? Porque quando ele ressuscita, os discípulos podiam estar imaginando que aquele ali podia ser um fantasma ou alguma coisa. Nunca eles tinham visto essa ressurreição. Jesus come peixe, embora não necessite mais, come um favo de mel, ele já estava glorificado quando ressuscitou, não tinha mais necessidade de alimento. E ele manda comer a menina porque a menina não estava em coma, a menina estava morta e havia ressuscitado. E ele manda alimentar a criança. Queridos, o que é que a gente aprende com esse texto que nós vimos? Há ensinos para nossas vidas, gloriosos. Primeiro que eu aprendo, você aprende, é que Jesus é Deus. Deus poderoso sobre os demônios. Lembra em Gadara que ele expulsou a legião de demônios do homem, que ele foi rejeitado lá porque prejudicou o comércio dos porcos? Então ele tem domínio sobre demônios, ele tem domínio sobre as enfermidades, poder, domínio e poder sobre demônios, poder sobre as enfermidades e poder sobre a morte. Então não há nada que nós estejamos passando, ou precisando, ou sendo carentes, que Jesus não tenha poder para nos seguir, para seguir conosco e nos ajudar. Porque Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Estamos vivendo, sim, momentos difíceis em nossas vidas, mas o Senhor da glória, esse que ressuscitou ao terceiro dia, que foi para aquela cruz, que está assentado à destra de Deus Pai, Ele é todo poderoso
para fazer todas as coisas por nós. Então Ele tem poder sobre tudo, não tem nada que não esteja no domínio e no poder do nosso Deus. Portanto, queridos e queridas, vamos acreditar, vamos ter fé. A gente viu uma fé ativada para a salvação e a gente viu uma fé sendo sustentada, né, que é a perseverança dos santos, sendo sustentada ali. Não ache que a sua fé, ou que você hoje está de pé pela sua própria vontade. Não, é Deus que nos sustenta, é Deus que está conosco, é Deus que fica ali. Você é meu, o Pai me deu, aquele que o Pai deu na mão de Jesus, nenhum vai se perder. Então, essa é a lição que tem para a gente aprender. Crê em Jesus, porque se houver algum motivo que você não possa resolver, Jesus pode. Ele pode todas as coisas. Pode contra os demônios, pode contra as enfermidades e pode contra a própria morte. Pois nós já temos a vitória, como Paulo diz, ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus já venceu a morte. E nós agora somos eleitos de Deus, filhos de Deus, e aguardamos a ressurreição e a nossa redenção completa. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Nas nuvens chegarás, reinos hão de se prostrar. Cadeias quebrarão, libertos vão render louvor. Quem é contra o Deus potente? Que Deus tão grandioso, leal, poderoso, que ruge em glória e vence a batalha. Todo joelho irá dobrar-se. Cordeiro de Deus, que vai libertar todos de seu pecar, com sangue lavar. Se prostrem todos ante o Cordeiro e o Leão. Se prostrem todos ante o Cordeiro e o Leão. Oh, 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 oh. Abra os portões e deixe entrar o Rei dos Reis. Deus chama pra salvar e aos cativos libertar. Quem é contra o Deus potente? Que Deus tão grandioso, leão poderoso, que ruge em glória e vence a batalha. Todo joelho irá dobrar-se. Cordeiro de Deus, que vai libertar
receber a bênção, amada igreja. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esta noite de culto, por essa oportunidade, ó Deus, que tu nos dá como igreja de te cultuar, ó Pai, e receber as tuas belas palavras de vida. Que a graça, o amor, as consolações do nosso bom e eterno Deus, do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo estejam hoje e para todo sempre sobre a amada Igreja de Cristo. Amém, Senhor. Tenha uma boa semana, fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. E vamos continuar com palmas, vamos adorar, porque Ele é digno, porque Ele merece, aleluia. Diga diante do trono, diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então aumentar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração é para ti, Senhor Jesus. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diga, diante do trono, Senhor, diante do trono, diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza contemplar, toda a minha adoração. Então diga, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar,